to worry. Tell me to be strong. Be my true reminder of where my love belongs. Bom dia, meus queridos! A gente tá começando mais um dia aqui na montanha e hoje é daqueles dias que a gente prometeu que a gente ia voltar a fazer aqui no canal uma coisa pra vocês, porque a gente perguntou no vídeo e vocês disseram que sim, que seria legal. Então se tá chegando agora aqui no canal, já se inscreve, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, ativa o sininho pra receber as notificações, porque a gente tem vídeo todo dia aqui na montanha e eu tô preparando um chazinho pra gente tomar um chazinho, porque esfriou bastante. Deve estar quantos graus agora, Daiane? Uns 10 graus, galera. Tá uns 10 graus, tá frio, tá chovendo. A Daya fez bolinho de chuva pra nós. Eu vou mostrar o bolinho de chuva daqui a pouco. Você precisa convidar alguém pra vir se inscrever no canal, porque a gente precisa chegar em 100 mil inscritos ainda esse ano aqui. Então você é responsável por isso, você pode ajudar a gente. Então convida alguém, compartilha esse vídeo agora que eu vou esperar 5 segundos. Pronto, não deu 5 segundos. Vai lá e convida alguém pra se inscrever aqui. Olha o bolo, que delicioso, galera. Que delícia que ficou esse bolo aqui. Olha aqui, ó. Que bonito, ó. Sobrou nada, bicho. A Daya fez bolinho de cenoura. Quando foi que tu fez, mano? Ontem, antes de ontem? Ontem, mas metade foi o Antônio. Ih, ó, tá parecendo de óculos. Você nunca tinha parecido de óculos. Pra longe, gente, eu não enxergo nada praticamente. Então, se às vezes eu vou ver você na rua e não cumprimentar, não ver que tu tá dando tchau, não reconhecer o teu rosto, é por causa disso. É feio, né, mano? Não consegue enxergar. E o Antônio, ele gosta, adora bolo de cenoura, só que eu não tô mais fazendo tanto. Vocês viram no canal aí que eu não fiz mais bolo de cenoura. Quando tem bolo de cenoura, ele só quer o bolo de cenoura, gente. Ele não come mais nada. O voivó tava aqui, vocês viram que eles foram embora e eles trouxeram um geladinho, que é uma das coisas doces que também o Antônio come. Pirulito, bala, essas coisas ele nunca provou. Então também, geladinho, ele só quer geladinho. É assim também com filhos de vocês, porque olha, eu fico até estressada, porque eu tenho que esconder o bolo. Coisa, né? É terrível, assim, sabe? Ele sempre come bem, mas se tem uma besteira, né? O bolinho que eu fiz, ele só quer aquilo ali. E vocês sabem o que é geladinho? Pera aí, eu vou mostrar. A geladinho. Geladinho é isso aqui, ó. Esses negocinhos aqui são geladinhos que a gente fala, ó. É tipo congelado. E aí o Antônio só come esse negócio aqui quando. Ó, ele ouviu falar geladinho e começou a chorar. Ô filho, o que você tá fazendo aí? Ali! O que tá passando ali? É do pequenos animais. Dos pequenos animais, você tá assistindo porque tá muito legal hoje, né? Pra assistir, tá friozinho e tá chovendo, né? Ó, a gente botou a TV aqui, pessoal, porque hoje é aqueles dias que a gente vai falar pra vocês sobre documentário. Lembra que a gente falou semana passada sobre aquele documentário do minimalismo? Então, a gente foi pro Netflix e foi ver documentário, e por isso que a TV tá aqui, por isso que o Antônio tá assistindo, porque a gente prometeu pra ele que depois que a gente assiste, ele ia poder ficar assistindo um pouco. E aí tá aí, ele tá assistindo um pouco e nós vamos falar hoje sobre Cowspiracy, hein? Ah, meu Deus, esqueci o nome. Pera aí, deixa eu ver. É esse aqui, galera, ó. Cowspiracy. Não sei como é que se pronuncia certo aqui. Spiracy. Tem essa vaca aqui, ó. O espírito da vaca. É a sustentabilidade, o segredo da sustentabilidade. É sobre isso aqui que nós vamos falar agora. Virei vegano. Pronto, virei vegano, né, amor? A partir de hoje a gente não come mais carne aqui em casa. A gente só vai comer alface, rúcula e brócolis. Não, tô brincando, galera. O negócio é o seguinte, esse segredo da sustentabilidade que fala sobre um documentário de um cara que ele se questionava muito sobre a emissão de CO2, né? O que aconteceu? Ele, no começo da ideia dele, quando ele começou com o documentário, e aí eu acho que acabou que no desenrolar do documentário ele fala sobre isso, ele tinha aquela ideia assim de economizar água em casa, de ir de bicicleta pro trabalho. Hábitos que ele mudou na vida dele por conta de melhorar o planeta de alguma forma, né? Que foi mais ou menos essa ideia que ele tinha no começo. E aí ele foi descobrindo muitas coisas. Ele foi atrás de informação, porque ele queria fazer um documentário sobre isso, sobre essa mudança que acontecia. Ele descobriu uma coisa muito impactante, que na verdade todos nós somos enganados por esses grupos, essas ONGs, essa galera que tenta de certa forma colocar pra gente uma ideia de que são ambientalistas. É lógico que eles têm o seu mérito, né? Claro que sim, todos eles têm. Porém, eles estão nos enganando, então é sobre isso que a gente vai falar agora também. Explicar um pouco mais sobre a nossa visão sobre esse documentário e falar um pouco sobre esse documentário. Só que a gente não é expert no assunto e a gente vai fazer assim meio que trocar uma ideia sobre isso. E se você quiser ver,
esse documentário a gente super recomenda porque vale muito a pena e você vai talvez mudar um pouco o seu hábito. Se o seu pai tem um açougue, você vai falar pro seu pai fechar o açougue. Porque assim, cara, é um negócio que bate muito na tecla e a gente realmente não está sendo enganado de fato, mas assim, tem muitas verdades que não são ditas e que a gente acaba por fazer parte de um sistema do qual só visa o lucro, a gente, infelizmente, acaba sendo prejudicado. Eu tava aqui respondendo vocês e pensando que a gente acabou de assistir o documentário, então a gente ainda tá aqui filosofando, né, amor, brigando um pouco, porque a gente sempre discute as ideias, assim, não é discussão, mas é discussão pra gente crescer e debater pontos, não é né? Briga, não é briga. São discussões. Briga é eu que brigo com o João, né, João? Assim, eu fiquei lembrando, né, da pessoa que eu era e que eu tenho que me policiar pra não ser. E falas de alguns conhecidos meus que, tipo, às vezes, ai, que bobeira ser vegetariano, ai, eu odeio vegetariano porque esse papo furado, ou tipo, o cara é ambientalista pra quê, né, ficar falando de consumir menos água, usar fralda de pano, que nós usamos fralda de pano, então a gente ouvia muito, mas gasta água igual, cara, de pessoas que não conhecem sobre o assunto. Então, eu tento pra mim sempre pensar assim, pô, eu não conheço do assunto, então eu não tenho o que falar, né? Então eu vou pesquisar pra entender se aquilo me interessa. Foi mais um choque, assim, porque a gente às vezes acha que a gente tá fazendo alguma coisa, quando a gente começa a ser um pouco mais crítico, a gente já tava caminhando por um caminho de vida diferente, só que a gente vê que a gente tem muito mais coisa pra fazer, né? Eu tô falando por mim, por nós, assim, sabe? E então, assim, ó, gente, quando eu faço isso, né? Quando eu vejo uma nova alternativa de uma coisa positiva, o cara que recolhe lixo na frente da sua calçada, tem sempre aquele que vai lá e fala, eu já pensei assim, o que adianta só recolher da sua, se um monte de gente tá jogando lixo lá fora, entendeu? O que adianta o cara recolher se ele toma um monte de garrafa de PET de refrigerante? Não seja essa pessoa, sabe? Eu não quero ser essa pessoa que julga uma atitude positiva, sabe? Quanto mais a gente reforçar a atitude positiva, eu penso que aí a gente pode colher bons frutos e aquilo disseminar, aquilo acontecer mais vezes, porque toda vez que a gente bloqueia alguém que tá tomando uma iniciativa, ela pode nunca mais fazer aquilo, sabe? Então eu não quero ser essa pessoa. Eu tenho que mostrar pra vocês. Olha a folga do Raul, gente. Quando tá frio, às vezes nem tá frio, ele só quer ficar aqui dentro. Então tu imagina com o frio, ele tá aqui na mordomia, nessas cobertinhas de manta de microfibra, né, amor? Acho que é, né? E ele adora isso aqui. Essa aqui fica aqui embaixo pra ele, né? Raul, tá frio, né, cara? Tá muito frio, tá gostoso aí. A cara dele, gente. Igual criança, né? Sabe o que a gente tá falando com ele. O documentário começa com um cara falando do... Ô, Canema. Ô, bicho. Ele não para, amor, tem que segurar. Parou. Ele começa falando, o cara falando assim, a falta de água vai levar as pessoas a fugirem dos seus países e migrarem para outros países porque a falta de água não, a água as pessoas todas dependem da água, né? Eu falei, pô, vai ser aqueles documentário assim falando de que você tem que economizar água e tal. E aí, cara, deixa eu botar esse chazinho aqui. E aí o carinha do filme ali, ele vai, do documentário, isso aqui é capim-limão. E a anis estrelado também, que é pra imunidade. Não, a anis estrelado tá no outro, amor, tá nesse. Tá nesse. Aí ele vai pro outro lado, ele pergunta assim pro cara, tá, e sobre a pecuária, né? Sobre a criação de gado. E aí o cara se contorce todo tal e sai do assunto. E aí foi que eu comecei a entender que aquele documentário inteiro ele ia ser batendo nessa tecla. Que a gente às vezes tenta, tipo, eu vou fechar uma torneira, eu vou porque foi o que nos foi colocado. Porque isso é o que parece que é o mais importante. É a economia de água que a gente faz, o carro que a gente deixa de passear. E aí ali no filme, no documentário, ele começa a desmistificar isso. Ele quebra isso e começa a olhar pra pecuária. Até porque eu sempre achei meio que zoado esse negócio de, pô, tanta água no planeta, vai ser o chuveiro de que tu, em vez de usar, fazer toda a diferença. Talvez em alguns lugares onde são superpopulações e o reservatório de água é pequeno, possa ser que influencie. Mas assim, eu não acho que o problema do mundo seja esse, a quantidade de banho, o tempo do banho que a gente toma. Porque sempre foi vendida essa ideia pra gente. E ali ele traz uma coisa sobre isso que é... Deixa eu só mexer isso aqui. Que é a questão da pecuária. O que significa pecuária? Hoje, a gente sabe que existe no mundo mais gado do que pessoas. E uma coisa que eu e a Dai, a gente sempre bate na tecla é que assim, é impossível todas as pessoas do mundo consumirem as mesmas coisas todos os dias igualmente para todo mundo. Tanto que no documentário ele fala que 1 bilhão de pessoas passa fome todos os dias. O americano consome 300 gramas de carne por dia. Então assim,
Você imagina, é impossível que todas as pessoas do planeta consigam comer 300 gramas de carne por dia. Isso é uma coisa que você não precisa pensar muito, entendeu? Se for pensar por esse lado, existem 1 bilhão de pessoas que passam fome todos os dias. Aí eu e a Dai, a gente sempre pensou assim, pô, se a gente conseguisse levar mais pro lado da sustentabilidade, o que é sustentabilidade, né? A pessoa fala, isso aqui é sustentável. Sustentável ao pé da letra seria assim, isso aqui consegue alimentar e consegue se permanecer desse jeito para todas as pessoas do mundo para a eternidade? Não consegue, cara. Então não é sustentável, né? A gente fica falando muito de sustentabilidade e aí quando a gente olha para esse estilo de vida que a gente tá tentando buscar aqui na montanha, que é a gente conseguir criar e plantar e consumir tudo o que a gente precisa. Ainda não estamos, né? Estamos na fase de construção. É o que a gente espera construir, só que existem dezenas de milhares de pessoas, eu acho, no mundo que fazem isso, que conseguem plantar e consumir e sobreviver e estar em harmonia com o ecossistema, né? E eu acho que esse é o grande ponto que o documentário tenta mostrar. Durante todo o processo de construção do documentário, você percebe que existe uma história que ele conta dele, do que ele encontra na vida dele, e ele vai às grandes empresas, vai nas grandes... nas ONGs. Como é que é o nome daqueles cara? Green Valley. Green Valley é uma balada. Greenpeace. E aí ele vai conversar com essas pessoas. E aí ele percebe que, na verdade, todos esses sistemas, eles estão corrompidos. Por quê? Pelo medo que são as grandes empresas, né? As grandes... os grandes pecuaristas, né? Que controlam também esses ativistas. Porque eles matam, cara. E aí, pô, só no Brasil foi, acho que nos últimos 10 anos, foram mortos 1.100 ativistas. Entendeu? A gente tá no Brasil, cara, e ele achou que só era aqui, tanto que isso passa lá. E ele vai pros Estados Unidos, começa a conversar com as pessoas lá, e ele descobre que lá também existem milhares de pessoas que já foram caçadas, que não batem mais de frente com esse sistema pecuário, por conta do medo. E aí a gente até fica meio assim, né? De falar aqui, né, amor? De expor essa ideia e tal. Mas a gente tá falando... que quem quiser saber mais, gente, vai ver o documentário. Tá no Netflix. Né? O documentário tá no Netflix. Então, assim, é muito legal. E o que a gente tenta fazer aqui é nos tornarmos independentes, né? A gente... Talvez eu nunca vou me tornar vegetariano ou vegano, porque eu... Talvez, se eu quisesse, eu até conseguiria, mas eu acho que é um pouco falta de vontade. E o que a gente talvez vai ter aqui, se tiver que comer carne, a gente vai tentar criar aqui galinha pra gente ter o nosso próprio alimento aqui. Eu acho que se as pessoas, a grande maioria, começasse a fazer isso, cara, é ter uma hortinha em casa, começa por aí. Entendeu? Você tendo vários tipos de alimentos diferentes, diminuindo o consumo de carne, até o ponto de você talvez cortar ou criar o seu próprio, sua própria comida, criar o seu próprio animal para você fazer o abate, coisa que não é muito fácil. Eu até hoje acho que matei um coelho na vida, que foi no curso de sobrevivência que a gente fez. Então assim, essa é a parte que você tem que começar a pensar. Esse documentário, ele te impacta muito nesse lado aí. E, pô, sei lá. Tava precisando desse, meu Deus, vocês estão vendo que eu tô com o nariz meio trancado, né? Porque aqui esfriou bastante, tá chovendo, então a umidade mudou tudo aqui e já ataca o nariz. E uma coisa que a gente tá tentando com esse vídeo aqui, o de hoje, não é dar lição de moral em ninguém, não, porque a gente também não é nada. Agora o que a gente tá tentando fazer é, a pedido de vocês, trazer um pouco do que a gente gosta, dessa ideia que a gente tem, pra, de repente, vocês tomarem as decisões de vocês, entendeu? A gente não tá aqui querendo meter moral, nem fazer nada disso. É assim, é só porque a gente gosta desse assunto. Até porque quando você não conhece sobre algo, você não está sendo conivente com aquilo. Agora, a partir do momento que a gente conhece e sabe sobre isso, a gente é conivente com as nossas escolhas. Então, bem. Se você não sabe, por exemplo, que existe fralda de pano e você usou fralda descartável, não se sinta culpado com isso. Se também você não conseguiu usar fralda de pano, também não. Agora, o negócio é o seguinte, se você entende que às vezes é preciso um esforço um pouquinho maior pra você fazer uma diferença no mundo, tanto que o documentário encerra com essa frase, que você pode mudar o mundo, e você deve mudar o mundo, na verdade não é mudar, é a gente fazer coisas que vão trazer um futuro diferente, da maneira com que vem acontecendo. Até eu tava conversando com o Will, do KM Rodado, Nômade, que tava aqui em cima, e aí a gente falando assim, do jeito que tá dando certo, né? Do jeito que as coisas vão acontecendo, ele falou, né? E eu fiquei pensando naquilo, falei, será realmente
E aí foi que no outro dia a gente voltou a conversar e eu falei assim, Will, não, cara, não tá dando certo, porque o que acontece todos os dias, e isso é inegável, você não pode dizer que isso não acontece, são pessoas que se matam, oi? São pessoas que têm transtornos por ansiedade, depressão, síndrome do pânico, e isso é cada vez maior. Então se você falar assim, porque, tô levando a vida que tá legal, não. Você olha pra olha quem te rodeia, você vai ver que tem muita gente com muito problema social, cara, psicossocial, e tá errado, alguma coisa tá errada, galera, não tá aí. E por isso que aí a gente fala assim, algumas coisas precisam de um certo esforço pra gente mudar. E aí é dolorizo, dolorizo, e é doloroso, é difícil abdicar. Claro que é. Porque você sai de um mundo para entrar em outro, muitas pessoas se afastam, é um processo de mudança muito grande. E por esse lado que a gente tá falando agora, e aí quando a gente olha pra situação atual é que a gente percebe o quanto as coisas devem ser diferentes. Por isso que a gente tem que começar com a transformação em nós. Não adianta a gente, porque ele faz isso, porque aquilo, não sei o que. Tinha uma pessoa que eu conheci que falava sobre o povo, né? Porque o povo é burro, porque o povo isso, porque o povo aquilo, quando na verdade é assim, nós somos burros, né? Nós somos ignorantes, nós não fazemos as coisas certas. Então, porque nós nos incluímos, né? É nem quando a gente fala do político, né? Então não adianta a gente ficar aqui com demagogia, falando pra vocês o que deve ser feito, não sei o que, quando na verdade a gente aqui não tem moral pra falar isso. Por isso que a gente tá tentando buscar algumas coisas. E dentro desse papo, cabe o sobrevivencialismo, que na verdade ele é o quê? Você está preparado para todos os tipos de situações que podem acontecer, e também essa questão de você não só estar preparado, porque eu acredito que 90% dos preparadores, eles se preparam para momentos de crise, quando na verdade os momentos de crise não são tantos quanto deveriam. Porém, levar a vida do jeito que a gente está levando vai se encaminhar para daqui a 30 anos as coisas estarem muito ferradas. Então, assim, a ideia não é se preparar para agora dar uma cagada. É sim para que daqui a 30 anos, quando eu tiver com quase 60, quando eu tiver com quase 60, a cagada não esteja tão grande. Então eu acho que é mais a gente se preparar para transformar o planeta devagarinho e conversando, se conscientizando. Então por isso você tem que compartilhar esse vídeo. Então você além de ir lá assistir o vídeo, o documentário, você tem que compartilhar, falar pra pessoa vir se inscrever aqui, que isso é super importante. Trazer a visão de vocês nos comentários, pode vir em outro vídeo mais pra frente, mas vem dizer, eu achei isso, porque a gente consegue daí ter outras visões também em cima do que a gente achou, com o que vocês acharam. Coloca a sua opinião aqui embaixo, se você tem uma opinião sobre isso, porque o consumo de carne, ele está diretamente relacionado à saúde do planeta. Não é possível que todos tenham tudo ao mesmo tempo na sua mesa, entendeu? Agora, é só a gente olhar para as frutas e, enfim, as coisas sazonais, não tem? Você não come melancia o ano inteiro. Quer dizer, você pode até encontrar, mas daí é aquela melancia que fica lá guardada numa câmera fria por alguém que está consumindo energia para manter aquilo para te vender e ganhar seu dinheiro lá na frente. O que tá acontecendo é o seguinte: se a gente conseguir colher do pé e comer, a gente tá fazendo a coisa certa. Então, assim, tudo além disso, né? Se a gente tem um gado, se tem uma criação que não seja de larga escala, seja não uma monocultura, e sim esqueci o nome da outra palavra agora. Quando a gente cria várias coisas e depende da... Permacultura? Permacultura, agrofloresta, essas coisas todas aí. Aí sim a gente pode estar sendo diferente. O vídeo tá longo, gente, a gente sim. O importante é a jornada. Coma toda a salada. Ui, o compartilha. Coma toda a salada ficou legal agora. Assim, combinou com o vídeo hoje. Gente, o link pra compartilhar é aquela flechinha. Pra lá, assim, pra lá. Compartilha lá, então. Compartilha, e se chegou até o final desse vídeo, coloca aqui embaixo o documentário. Vai lá assistir o documentário e deixa a sua opinião também. E se você quiser mais vídeos como esse, deixa aqui embaixo também, pra gente continuar fazendo. E isso aí, cara, só comenta aí. Comenta alguma coisa que já tá valendo também.